Olá, o assunto de hoje no Além das Montanhas é políticas públicas para animais, tema de debate no ciclo de direito animal promovido pelo MPMG e Abrampa nesse mês de setembro. Os nossos convidados de hoje são palestrantes nesse evento do ciclo. Estão aqui comigo no estúdio a promotora de justiça Anelisa Cardoso Ribeiro, o veterinário e gerente de defesa dos animais da Prefeitura de Belo Horizonte, Leonardo Maciel de Andrade, e de São Paulo teremos a participação da Rosângela Ribeiro Gebara, da ONG Amparo Animal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TV MP, né? Bem-vindos. Eu quero começar então perguntando para a doutora Anelisa qual que é a importância desse debate sobre políticas públicas para animais e qual que é o papel que o Ministério Público de Minas Gerais tem desempenhado nesse sentido. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né, tratando de tema tão caro, seja para a sociedade, seja para o meio ambiente, seja para o Ministério Público. A questão de políticas públicas em prol dos animais, ela tem que ser percebida num momento de lei, de produção legislativa, em que nós temos a Constituição da República de 1988, que traz o princípio da dignidade animal, né, quando ela veda a submissão dos animais à crueldade, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Isso trouxe o valor intrínseco desses animais, né, como um valor constitucional. Então, foi a Constituição que elencou os animais como um interesse do Brasil. Paralelamente, né, a todo o arcabouço legislativo, a partir disso nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que tem em seu artigo 32 a punição aos maus tratos aos animais. Nós temos a Lei Estadual 22.231, que traz, né, no parágrafo 1º, salvo me engano, do artigo 1º, a questão dos interesses dos animais, né, como sujeitos de direitos despersonalizados a postularem, digamos assim, os seus direitos, né, em juízo. Então, eles não têm capacidade postulatória, mas eles não são pessoas, mas eles têm os seus interesses protegidos através de todo esse arcabouço legislativo. Temos várias outras leis, né, mas eu acho que as mais importantes para a gente tentar pensar em políticas públicas. Então, para além da questão de defesa dos animais em si, a gente tem que pensar que essas políticas públicas também, elas defendem a nossa saúde, né? Hoje a gente não fala mais de saúde humana, saúde animal e saúde do meio, né, do meio ambiente. A gente fala em saúde única. Até porque somos animais também. Exatamente. Então, quando a gente traz o tema, né, para esse aspecto, né, quando a gente passa a tratar como saúde única, e eu acho que a pandemia do Covid-19 ela veio aqui para demonstrar para a gente que as saúdes são, né, misturadas e não aspectos isolados. Pensando na origem do Covid-19, né, a gente percebe que a gente não pode tratar o tema de forma isolada e nem achar que ao executar políticas públicas em prol dos animais, nós estamos apenas defendendo eles dos maus tratos. Então, nós estamos investindo também na nossa saúde. Já entrando um pouco no meu tema, né, na questão de políticas públicas, por exemplo, a gente teve aqui na região metropolitana, em um tempo não muito distante, né, a questão do surto da questão do carrapato estrela, né, da febre maculosa. Dr. Leonardo, médico veterinário, está aqui para me ajudar. A população de capivaras tinha aumentado muito, né? Não teve a ver com Então, mas essa é a questão, entendeu? A gente meio que colocou a culpa nas capivaras, mas o cavalo, ele também é um dos transportadores prediletos desse tipo de carrapato, né? E a gente via ali na Orla da Pampulha muitos animais soltos, porque muitos carroceiros e tutores de cavalos de equídeos soltavam eles ali para pastar, né? Então, assim,
vou tratar disso na palestra e a gente tem várias imagens assim de cavalos apinhados de carrapato mesmo, né? Então, assim, aí esse cavalo volta para o tutor, volta para casa do tutor, né? Junto com a família do tutor, e aí a gente acaba, assim, levando esse carrapato, né, para dentro das casas dos seres humanos também. A gente tem que repensar muito as relações nossas com os outros animais, né? Como eu estava falando, nós somos também animais, né? A nossa convidada de São Paulo é a Rosângela, e eu queria perguntar, né, qual que é o papel da sociedade civil, né, por meio de organizações não governamentais, como a Ampara, né, da qual você é integrante, nessas ações de gestão pública para o bem animal. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para nós, né, que trabalhamos em ONGs, em organizações da sociedade civil, a legislação é muito importante. A legislação, na verdade, ela traz um reconhecimento, né, de diversos setores da sociedade em relação aos animais. Quando a gente vê países com uma legislação em relação à proteção animal muito avançada, é porque o status do animal naquele país é um status mais avançado. Então, muitas vezes, essas legislações demonstram, né, o ensejo da sociedade ou de parte da sociedade, mas muitas vezes as legislações, as políticas públicas em si, elas têm um caráter educativo, né? Então, mesmo que aquela sociedade não tenha um avanço muito grande, a gente sabe que a legislação vem mostrando um reconhecimento em relação àqueles animais ou àquela espécie ou categoria animal e demonstrando, né, para o grande público, para a sociedade, como essa sociedade deve tratar esses animais. Então, nós lutamos sempre para que hajam leis e outros instrumentos jurídicos para a proteção dos animais, porque nós sabemos que dessa forma a gente consegue garantir uma sustentabilidade das ações que a gente pratica todo dia, que são ações de proteção animal. Então, a legislação, ela dá sustentabilidade, né? Ela consegue aí amparar as nossas ações, dar credibilidade, continuidade nessas ações. Então, a gente sempre luta, trabalha aí com os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, na construção de projetos de leis que sejam, obviamente, abrangentes e execuíveis também. Não adianta ser uma coisa muito utópica, né? Mas para a gente é muito importante a consolidação dessas políticas através de legislações, decretos e normativas. Falando de amparo, então vamos falar do trabalho da Ampara. Nós temos algumas imagens aí de um vídeo institucional mostrando o trabalho de incentivo à adoção e de cuidado com os animais, né, que é feito pela Ampara. Conta pra gente um pouquinho. A Ampara é uma organização, né, uma OCIP, né, uma organização de utilidade pública, e nós trabalhamos há mais de 11 anos aí em diversas questões relacionadas à proteção animal. Existe a Ampara Animal, que trabalha principalmente com animais domésticos, cães e gatos. Existe a Ampara Silvestre, que nasceu em 2006, que trabalha com questões relacionadas aos animais silvestres. A gente tem mais de 530 ONGs e protetores independentes, ONGs menores, que nós tentamos amparar, né, com suporte técnico, muitas vezes com rações, medicamentos. Então, a gente tenta dar um apoio para as ONGs e os protetores independentes nesse sentido. E a gente tem uma atuação muito grande também aí nessa parte de tentar instaurar e implementar as políticas públicas nas 3 esferas de governo. Leonardo, que está aqui conosco, é veterinário e antes de estar na prefeitura, né, já fazia esse trabalho de proteção e amparo a animais, né, animais traficados, não é isso mesmo, Leonardo? Sim. Obrigado pelo convite, agradeço em nome da Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, nessa nossa caminhada, né, o Ministério Público de Minas Gerais tem sido um parceiro assim, irrepreensível, a gente tem tido excelentes relações e só temos agradecimentos. Está sendo uma construção coletiva muito importante. Eu acho que nós todos estamos convergindo para o mesmo tema e falando exatamente a mesma língua. Falando sobre legislação, Minas Gerais tem, se não for a mais avançada, uma das mais avançadas do país em relação com o tema de fauna, com o tema de proteção de fauna, inclusive com a legislação mais avançada do que vários países mais organizados da Europa. Então a gente tem os instrumentos
para a gente trabalhar em prol dos animais, em prol do meio ambiente. É isso que a Prefeitura de Belo Horizonte está tentando fazer. O que você destacaria na nossa legislação que é à frente das outras? Por exemplo, nós reconhecemos a senciência animal. O que é senciência animal? Nós reconhecemos que os animais têm consciência, que eles sabem quem eles são, né? Que o nível de consciência ele não é em valor, ele é em grau. E a gente reconheceu a senciência animal aqui antes de vários países da Europa, como, acho que se não me engano, a Inglaterra e outros países. Aí a gente reconheceu antes a senciência deles. Acho que isso é um fator muito importante, o reconhecimento do indivíduo, o reconhecimento do outro, né? Isso amplia os direitos. Isso amplia o direito, isso nos dá a força, nos dá instrumento para a gente trabalhar em prol dos animais. Então, o que a gente tem colocado aqui, né, na Prefeitura de Belo Horizonte é justamente como a doutora Ana Elisa falou, a gente colocar essa questão como um todo, como os animais inseridos no meio urbano, né, indelevelmente inseridos no meio urbano, e a gente tem que trabalhar essas coisas, o fator humano, o fator animal, a segurança no trânsito, as zoonoses, a deposição de resíduos, né? A parte da educação, como a colega falou. Então a gente tem que colocar, a nossa missão está sendo colocar os animais dentro do contexto da sociedade, né? Participando em todas as áreas. Como foi dito e a doutora lembrou, enquanto a gente não teve um tratamento ético com as capivaras da lagoa, não cessaram as mortes humanas. Ainda é um processo, ainda temos que trabalhar com isso, né? É um processo contínuo, porque ainda existem capivaras lá, mas enquanto não houve um tratamento ético e digno a elas, não houve mortes humanas. E enquanto a gente não tratar dignamente cães e gatos, vai haver mortes humanas por raiva, né? Enquanto a gente não tratar dignamente cavalos, equídeos urbanos, vai haver graves acidentes de trânsito e transmissão de zoonose. Então a gente trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte para costurar todas essas partes, né? Para que a gente se torne um elemento único, uma saúde única, né? A gente está habitando o mesmo planeta, com as mesmas necessidades, a nossa dor é igual, o nosso sofrimento é igual, e a nossa saúde é igual também. Doutora Ana Elisa, esse é o maior desafio da definição dessas políticas públicas para animais? Eu acho que o maior desafio é educar a população, né? Porque muitas vezes a gente escuta, né? E não são poucas vezes, mas por que vocês estão cuidando de bicho, né? E não de gente. Então, assim, informar a população e demonstrar para a população que é uma coisa só, eu acho que tem sido o nosso maior desafio. E muitas vezes, né, a gente percebe, assim, os colegas, né, do interior, assim, com vários problemas decorrentes das questões de zoonoses com cães e gatos, das questões referentes a animais soltos nas vias públicas causando acidentes, né, animais de grande porte, muitas vezes silvestres também. Então a gente teve, por exemplo, lá em Caeté, em Morro Vermelho, como a gente começa a invadir o espaço dele, né, assim, em especial ali na Serra do Gandarela, onde a mineração quer avançar, a gente começa a ter, por exemplo, a gente estava tendo aparições de onças pardas. E aí o que a população com medo quer fazer? Ela quer matar, né? Então, assim, a gente tentou não, graças a Deus agora a gente deve, daqui um tempinho, publicar uma cartilha junto com o IBAMA, Polícia Ambiental, referente a como se portar, o que fazer se você se deparar com esse tipo de animal, né, assim, grandes felinos, né, principalmente nessas zonas limítrofes, assim, de zona urbana com rural e florestas. Nova Lima, nós tivemos um aparecimento recente, né, de onça parda. Exatamente, em meio aos condomínios, né? Mas aí é o que eu falo, a gente está invadindo o espaço deles, Exatamente. Né? Então não adianta a gente querer que eles não invadam, né, as nossas cidades. Então eu acho que o maior desafio é esse, né, Léo? Exatamente. A gente teve aquela notícia há pouco tempo de um cidadão que foi multado pelo assassinato de uma onça. Então, a gente relembrou de uma questão, essa questão até foi discutida no Ministério Público aqui de Minas Gerais há um tempo atrás, sobre a questão de valoração da fauna, que valor tem a fauna.
E essa questão da valoração, de saber qual instrumento jurídico você tem para imputar uma multa, uma penalidade a quem fez aquilo, quanto vale uma onça parda, por exemplo, uma onça. Se a gente considerar que essa onça ela foi retirada do seu meio e que ela tinha um papel ali, e, por exemplo, ela predaria capivaras. Então, as capivaras, sem o predador, vão se multiplicar. Elas se multiplicando, elas vão ter uma superpopulação e podem expandir seu território, pode chegar na cidade, pode levar os carrapatos contaminados e pode ter o óbito de uma criança lá de febre maculosa. E isso, você pensar na cadeia, quanto vale uma onça assassinada? Sendo que na cadeia de eventos na natureza, ela pode levar um dano grave à saúde humana lá na frente. Então, essa questão de valoração na fauna, a gente tem caminhado com relação a isso, tem procurado instrumentalização, mas ainda é um importante ponto a ser discutido. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar falando dessa nossa relação com os demais animais, né? E vamos falar também sobre o trabalho de proteção a equinos, usados para atrações nos centros urbanos. Não saia daí, a gente volta já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje fala sobre políticas públicas para animais, e agora a gente vai falar sobre a questão dos equinos usados ainda para atração em várias cidades no Brasil. Vou chamar a Rosângela para falar um pouco disso, porque a gente estava conversando aqui e se disse que já trabalhou em outras ONGs que tratavam de equinos. Sim, infelizmente os equinos são bastante explorados e não é só na questão do trabalho de tração, né? Existem outras formas de exploração aí, pesquisa científica, produção de vacina, as provas, né, como rodeios, vaquejadas, as exposições, as provas equestres, então existem diversas formas aí de exploração, mas a gente sabe que a pior, infelizmente, em vários centros urbanos principalmente, né, a utilização dos equídeos em geral como força aí de tração, né, como animais de trabalho. E é muito difícil regulamentar isso, né? A gente tem diversas leis proibindo a circulação de animais na zona urbana, mas muitas vezes são legislações simplesmente que proíbem a circulação, né? Mas que não trazem muitas vezes uma solução para famílias em vulnerabilidade que precisam desses animais. Então, os projetos que a gente pode perceber como projetos muito importantes, que trazem como uma política pública, ele não só proíbe, né? Ele implementa uma série de ações aí para fazer a transformação dessa sociedade, a ponto que essa sociedade não precise mais utilizar desses animais. Isso eu pude ver em outros países, é uma mudança muito gradual, né? Obviamente existem explorações que não tem porquê, né? Quando a exploração do tipo turística, né? Quando você tem animais explorados aí para a questão do turismo, das charretes, dos passeios turísticos, e isso pode ser realmente totalmente substituído, né? A gente tem como substituir isso de forma rápida, existem alguns municípios no Brasil, Paquetá, Petrópolis, enfim. A gente tem bons exemplos aí dessa substituição dos animais, que as pessoas que utilizavam esses animais acabam utilizando veículos motorizados e os turistas acabam aceitando também essa transformação. Então, eu acho que toda a legislação acerca dessa questão dos equídeos de trabalho, dos animais de tração, ela tem que ser precedida até por um processo aí de conscientização e de mudança daquela exploração comercial. Doutora Anelisa, aqui no MPMG existe um projeto Equídeos, né? Conta pra gente como é que ele funciona, o que ele traz de novidade. Então, há um tempo, né, dentro do Ministério Público, na Coordenadoria de Defesa dos Animais, a gente vem recebendo, né, no decorrer dos anos, várias demandas de colegas referentes a esses animais, muitas vezes soltos ou em situação de maus tratos, e que as prefeituras literalmente não sabem o que fazer, né? Então, o que a gente tem feito ao longo dos anos? A gente criou um roteiro de atuação para os colegas, né?
Minto. Primeiro a gente fez um diagnóstico, né, nas 18 cidades, em 18 cidades aqui da região metropolitana, né, onde as demandas chegavam com mais frequência, não que elas não aconteçam no interior. Então a gente fez um diagnóstico, né, através de técnicos, seja do médico veterinário aqui do Ministério Público, a doutora Bárbara Golobeff, que é uma médica veterinária especialista em animais de grande porte, e a doutora Samila Moll, que é uma estudiosa dos direitos dos animais. Então, o Ministério Público produziu esses diagnósticos e encaminhamos, né, para as comarcas de referência para adoção de providências juntamente com esse roteiro. Então, a coordenadoria já produziu um roteiro de atuação com modelos, né, para apoiar o colega que está lá no interior, assoberbado, né, tratando de várias matérias ao mesmo tempo, seja de questões ambientais, criminais, infância e juventude, patrimônio público. Então, assim, para dar um suporte para ele, técnico e jurídico. Paralelamente a isso, né, a gente vem desenvolvendo aqui na coordenadoria o projeto Equídeos, que é uma próxima fase pós-roteiro, pós-diagnóstico. Então, o que a gente pretende com esse projeto? A gente chama Prodevida dos Equídeos, né? Porque a gente tinha o Prodevida dos cães e gatos, agora a gente evoluiu para o Prodevida dos Equídeos. A gente pretende tentar firmar acordos com os municípios, né? E apoiá-los na capacitação profissional, seja de médicos veterinários, servidores públicos, para poder fazer o manejo desses animais. Ou seja, para tentar apoiá-los também, assim, de você perceber um animal em situação de maus tratos ou solto, como que você vai fazer com esse animal, né? Como que você vai lidar com ele? Então, assim, nessa fase do projeto que a gente está começando a implementar agora, a ideia é essa, é fornecer capacitação para os municípios, estimulá-los a criarem uma legislação própria, né, conforme o Código de Trânsito, que tem no artigo 24, ele estabelece a necessidade de se regulamentar a atividade licenciando, né, os veículos de tração, concedendo autorização para esses carroceiros, porque eles sequer têm noção da legislação de trânsito e eles andam aí, né, no meio do trânsito caótico de Belo Horizonte, por exemplo, ou de vários centros urbanos, entendeu? Então, a nossa próxima fase de projeto é essa, e a prestar esse suporte para que o município tenha um norte, né, de como fazer, de como lidar de forma humanitária com o manejo desses animais, né, para que intensifique a fiscalização, para que eles não fiquem soltos em vias públicas e se envolvam em acidentes, graves acidentes, né, doutor Leonardo, como a gente viu, a gente vê, né, rotineiramente em Belo Horizonte, para que, diante de uma situação de maus tratos, ele recolha esse animal e possa destinar esse animal que não para o tutor, entendeu? E ajudar o município na implementação, né, dessa política, desse caminho. Belo Horizonte já está bem avançada nisso, né? Com o seu trabalho feito lá, essa relação, né, com os carroceiros, com donos de equídeos, está desenvolvendo bem. Exatamente. Não é um trabalho fácil, é um trabalho muito, muito árduo. Hercúleo, né? A gente tem duas legislações, duas leis que tratam desse sistema de equídeo urbano em Belo Horizonte. Você tem a Lei 10.119, que é de 2011, e ela passou a ser implementada a partir de 2017. E essa lei trata da regulamentação da atividade, né, e da proibição aos abusos, aos excessos cometidos contra animais de trabalho. E a gente tem a outra legislação, que é a legislação 11.285 de 2021, que prevê a extinção da atividade em 10 anos, aí por volta de 2030. Essa mais antiga trata, inclusive, dos direitos dos equídeos ao trabalho, né? No trabalho. Exatamente. Como existe no trabalho humano, nos animais também. Exatamente. Ela trata o animal de tração urbano como um trabalhador, realmente, com seus direitos estabelecidos do tipo: todo trabalhador tem descanso, tem direito a um descanso semanal, então a carroça é proibida aos domingos. A mãe trabalhadora, ela tem direito a não trabalhar no final da gravidez, a égua não pode trabalhar com gestação aparente.
O filho tem direito à presença da mãe nas primeiras semanas de nascido, então a égua não pode trabalhar no princípio da amamentação. Então, realmente, ele é tratado como um trabalhador. A legislação prevê isso. E a outra lei é para a extinção desse trabalho de tração de carroças? Essa lei prevista é para extinção da carroça, proibição total da atividade de carroça em 2031. E agora está sendo discutido na Assembleia Municipal de Minas Gerais a redução desse prazo para 5 anos. Esse, com certeza, não é um trabalho fácil, não é uma estrada retilínea, né? É bem esburacada, cheia de imprevistos com os quais a gente tem que lidar. Mas, basicamente, a gente está tratando dos dois assuntos. Tratando do equídeo e tratando do carroceiro, basicamente, do cidadão em atividade de carroça, né? De forma a oferecer todo o apoio. Nesse processo de apoio ao carroceiro, foram envolvidas várias instituições dentro da Prefeitura. A Secretaria de Cultura, a questão do trabalho, a opção da geração de emprego e renda, a saúde, a segurança. Então, a gente está trabalhando nesse conjunto para oferecer outras opções de inserir no mercado de trabalho, se inserir na sociedade pelo carroceiro e também promover uma destinação adequada para os equídeos. A Rosângela até falou de alguns exemplos, né, que você conhece dessa progressão, né, no trabalho de quem usa animais de tração para outras atividades. Qual que é o exemplo mais interessante que você viu? Olha, eu acompanhei um pouco a mudança na ilha de Paquetá, né, na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Eles eram utilizados para turismo, né, para andar com os turistas. Então, era um número muito menor de animais, uma atividade que você consegue muitas vezes realmente fazer essa transição para veículos motorizados. Então, quando você tem um incentivo, né, da prefeitura, do município, na compra desses veículos motorizados, o treinamento, a conscientização dos munícipes, a conscientização dos turistas, apesar de ser muito mais fácil, né, do que o uso dos equídeos, na verdade, na parte de carga, de tração, ainda assim você tem todo um processo, né? Existem vários municípios onde é proibido a circulação de veículos de tração animal na zona urbana, né? São Paulo, capital de São Paulo, tem uma legislação desde 2006 que proíbe a circulação, né? Que tenta regulamentar essa utilização desses animais. Mas a gente tem agora uma discussão, não sei se vocês viram também, por exemplo, a cidade de Nova York, né, ainda utiliza animais na parte turística, então existe toda uma questão das pessoas fazendo protestos para que pare aquilo. Então, dependendo da magnitude, né, do impacto econômico dessa atividade, da quantidade de animais, da quantidade de famílias que dependem dessa atividade, é mais difícil ou mais fácil você implementar essas mudanças, né? Mas como o próprio Dr. Leonardo falou, é um caminho difícil, é um caminho árduo, a gente não consegue simplesmente com uma legislação de um dia para outro transformar a realidade. Se você simplesmente impõe uma legislação para as pessoas não utilizarem mais os animais, né, como tração, animais para trabalho, você vai levar essa atividade para ilegalidade, né? Agora, se você faz um processo de adaptação dessas famílias, de substituição, eu acredito que sim. Eu conheço Paquetá, Petrópolis, tem alguns municípios na região do Nordeste que também já transformaram, mas sempre com aquela, né, uma coisa bem transicional, né? Então, proíbe na zona urbana, proíbe a exploração turística, mas sempre de uma forma gradual até atingir, obviamente, a utilização desses animais nas zonas periurbanas e nas zonas rurais. E em Minas a gente tem São Lourenço, que conseguiu extinguir, né, o uso de charrete, passou para tuk-tuk, não é isso? Eles estão nesse processo que a Rosângela falou aqui, né, de criação de lei e transformação, né, da cultura dos próprios charreteiros nesse momento. Uma coisa que eu acho importante trazer nesse debate
que muitas vezes se defende, mas isso faz parte da cultura. Imagina Nova York, a gente estava falando isso, né? Que não são nem charretes, são carruagens no Central Park, né? Como acabar com isso, que é tão típico? Mas né? existe um movimento já nesse sentido em Nova York, né? Tinha uma previsão de extinção e aí, assim, eles negociaram e tipo assim, olha, não podem entrar novos charreteiros lá em Nova York, né? Se aqui em Nova York a gente pode falar charreteiro, né, Léo? Mas assim, para que essa atividade fosse paulatinamente sendo extinta. Então, novas pessoas para fazer esse serviço lá no Central Park é proibido. Mas eu gostaria de deixar aqui, né, assim, uma reflexão com relação a isso, né? Então, assim, muito se defende com relação à cultura, né? Assim, há determinadas atividades que utilizam animais, né, e exploram os animais e elas são defendidas como cultura. E aí eu queria trazer aqui, né, as palavras de um grande colega e assim referência em patrimônio cultural no Ministério Público de Minas Gerais, que é o Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, que ele tem uma passagem que eu acho que representa muito bem isso que a gente vivencia aqui. Ele fala: a anciandade das manifestações que assambarcam vários tipos de produção humana não serve solitariamente como fundamento para sua perpetuidade. Os tempos mudam, os valores se alteram e nem tudo que era tolerado ou admitido em épocas passadas deve ser considerado odiernamente. E foi isso que a ADI, né, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade da Vaquejada, ela trouxe para nós da lei do Ceará, né, que colocava a vaquejada como patrimônio cultural. Foi isso que os julgados, né, as manifestações dos ministros, como a ministra Carmen Lúcia, o ministro Barroso, eles falam isso, assim, cultura também se muda. Né? Então, assim, se nós temos a dignidade animal trazida dentro da nossa Constituição, né? Quando a gente coloca um valor, né, contra o outro, a gente tem que ter ponderação, a gente tem que ter proporcionalidade e razoabilidade. Como é que diante de uma vida, diante do que o Léo falou, do reconhecimento da senciência animal, né, que é essa capacidade de sentir, capacidade de perceber a própria existência, como é que diante disso você consegue, né, num país como o Brasil, que a gente tem um valor constitucional estabelecido no artigo 225, que é a vedação da crueldade, como que você admite a utilização desses animais, por exemplo, em atividades de entretenimento? Como que você admite, né, e pensa como cultura nesses animais em gaiolas dentro do Mercado Central de Belo Horizonte? Como que a gente falando, né, assim, a gente brinca muito lá na coordenadoria que os patógenos, eles não respeitam os corredores do Mercado Central. As doenças, né? Exatamente. Então, assim, se num corredor você tem animal e eles, né, na maioria das vezes estão em situação de maus tratos, na maioria das vezes eles não têm um acompanhamento médico veterinário que garanta para todos nós que estamos ali nos alimentando ou fazendo nossas compras, né, assim, porque ali se vende comida pronta, se vende carne, vende-se de tudo. Então, assim, como que a gente, em um corredor a gente tem esses animais e no outro a gente tem comida e pessoas transitando, né? Isso, assim, isso é uma combinação que não vai dar bom, né? Como diriam por aí. Então, assim, a gente tem que pensar isso, que a cultura também se muda, né? Diante dos novos valores que vão surgindo. Bom, a gente vai para mais um intervalo e a gente vai voltar falando exatamente isso, né? Da evolução das nossas relações com os animais e a conscientização sobre isso. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.
Você está acompanhando aqui no Além das Montanhas o debate sobre políticas públicas para animais. Eu quero perguntar a você, Leonardo, essa questão do mercado central de Belo Horizonte que a gente vinha falando aqui. Já houve ameaças de que aquilo ia acabar, né? A presença de animais ali para venda, mas a coisa não foi adiante. Como é que está essa questão? Não, ainda não houve um consenso com relação a isso, mesmo sendo apresentados laudos técnicos bastante contundentes sobre maus tratos, mesmo sendo apresentados laudos técnicos muito incisivos sobre a questão sanitária da comercialização de animais, né, e de alimentos próximos, né, de transmissão de doenças por via aérea. Mesmo assim, a gente ainda não conseguiu reverter. Isso houve, inclusive, esse embate já chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a gente ainda não conseguiu reverter essa situação. Então, o que está acontecendo nesse momento é que a atividade de comércio de animais no mercado central, ela está se extinguindo lentamente, mas por si própria. A gente teve no começo dessa ação dezenas e dezenas, a gente tinha no começo dezenas de comerciantes de animais, hoje eles se resumem a poucos, acho que até porque a própria demanda da sociedade talvez esteja diminuindo, mas sim é uma situação ainda não resolvida na sua totalidade. Por parte da prefeitura, a gente está promovendo a criação de plano de manejo de fauna urbana, nos moldes do que a gente já tem. A gente tem um plano de manejo para capivaras, a gente tem um manejo para jacaré, plano de manejo de jacarés, a gente tem um plano de manejo de equídeos, a gente já tem muita coisa avançada no plano de manejo de cães e gatos, sempre tendo os pilares de saúde, transporte, zoonoses, bem-estar animal. Então a gente está em vias de lançar um plano de manejo para várias espécies de fauna, né? Tanto fauna silvestre quanto fauna doméstica, para a gente tratar isso de uma maneira unificada, né? Uma fauna urbana e todas as suas peculiaridades, todas as suas necessidades, suas interações, mas o mercado central ainda persiste. Pois é assim, surpreendente diante do que a gente viu, né, com a pandemia, a discussão exatamente dos mercados lá na China, né, que vendem animais, matam animais na hora, até uma situação mais grave do que a gente tem aqui, né, eu acredito. Como é que ficam essas ações, né, políticas públicas diante dessa cultura muito arraigada de que isso faz parte das nossas tradições, né? A gente ainda tem touradas na Espanha, matança de baleias e golfinhos, né, no Japão, que são coisas que nos parecem anacrônicas diante né, da evolução da espécie. Rosângela, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, né? Como a doutora Annelise falou, a cultura pode ser mudada e deve ser mudada sempre que infligir sofrimento aí para algum ser, alguma espécie. Então, a gente tem, infelizmente, né, a mudança aí da nossa Constituição, declarando vaquejada, rodeio como manifestações culturais. A gente espera reverter isso um dia. Eu acredito que isso vai muito da questão da sociedade, né, da mudança da sociedade. E a lei virá, né, a transformação da lei virá justamente com a mudança da sociedade, como o próprio Dr. Leonardo falou, a gente diminuiu a demanda, vocês conseguiram diminuir a demanda aí de animais do mercado e esse mercado está se extinguindo por si só. Logicamente, se a gente conseguir também ter essa conscientização aí e conseguir uma legislação que proíba mais rápido, você consegue diminuir esse sofrimento animal de forma mais rápida. Mas a cultura é, muitas vezes, o grande entrave em várias questões aí de exploração animal, né? A gente vê a questão, muitas vezes, de espetáculos com animais, de provas que se utilizam animais, rodeios, vaquejadas e afins, e a gente tem que mudar gradualmente e, em paralelo, né, tentar, obviamente, a aprovação de alguns projetos de leis importantes nessa área. Eu acho que essa coisa da conscientização é muito importante e às vezes ela vem como um choque, né? Eu recomendo muito que todo mundo assista um documentário chamado A Enseada, que trata dessa matança de golfinhos no Japão e que nos leva a uma outra visão daqueles espetáculos lindos com golfinhos, né, em parques aquáticos,
pulando, né? Quando você vê como é que eles são capturados, né, e esse documentário faz essa denúncia, a gente leva um choque, né? E fala, poxa, eu incentivei isso, né? Eu incentivo esse tipo de turismo, de diversão. Passa por aí, doutora Anelise, a gente não tem que trabalhar isso mais? É exatamente isso. Como eu disse para você no início do programa, o mais difícil é educar, é conscientizar, é trazer, né, à tona, assim, os bastidores. O que acontece, por exemplo, né, assim, nos nossos rodeios, assim, como que o animal é estimulado para pular daquele jeito, né? Nas vaquejadas, se a gente, quando a gente começa a tomar consciência do que o animal sofre, né, previamente e durante a prova, eu acho que ninguém mais frequentaria esse tipo de festividade. E o que a gente vê hoje, né, assim, apesar da defesa, né, dessas provas, essas festas, muitas vezes as pessoas estão lá muito mais pelos shows do que para ver o rodeio ou a vaquejada em si, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa é só de conseguir fazer com que as pessoas enxerguem, né, assim, tecnicamente isso, a questão da ciência animal, né? Então, a ciência animal, ela não foi reconhecida por mim só ou pelo Dr. Leonardo, né? Quem somos nós perto da Declaração de Cambridge, em 2012, né? E hoje a gente teve um seminário do Fórum Animal agora, no início de setembro, referente aos 10 anos da Declaração de Cambridge, que os neurocientistas comprovaram a ciência animal, essa capacidade de sentir dos animais, né? Então, houve estudos, né? E houve a evolução do pensamento ético, filosófico, científico, que culminou com a Declaração de Cambridge em 2012. Isso tem ajudado de alguma forma a melhorar a consciência das pessoas nessa nossa relação com os animais, na sua opinião, Leonardo? Eu acho que é um ponto, sim. A Declaração de Cambridge acaba que ela nos instrumentaliza no que a gente quer fazer, mas o que eu acredito e que eu quero acreditar e ter esperança é que a nossa sociedade, a nossa espécie está evoluindo, que a evolução é um caminho inevitável, só que às vezes ela é lenta e às vezes ela dá um passo para frente e um passo para trás. Porque envolvendo toda essa questão de política, cultura, religião, a gente tem, só para ser bem breve, a gente tem um exemplo, a gente sabe o quanto o país valoriza o agronegócio, o quanto o agronegócio é importante na geração do nosso produto interno bruto. Então, até há um certo tempo atrás, a questão do agronegócio, de criação do animal para abate, ela era um assunto intocável. Havia um limite ali. Aqui não. Daqui para frente, a criação de animais para corte, isso aqui é o nosso produto interno bruto, é o Brasil sobrevivendo e vivendo. E o que aconteceu com as búfalas de Brotas, que foi um caso enigmático, né? Foi um caso que alertou, fala, o agronegócio não está mais livre do maltrato. O PIB está envolvido nessa situação. Então, o que eu acho que nesse processo evolutivo, eu acho que é a sociedade que está evoluindo, a gente está evoluindo de alguma forma, pressionando nossos juristas por processos mais eficientes, pressionando os órgãos de fiscalização. Então, apesar de todo o sofrimento que a gente vê, a gente fica aflito com isso, porque como a gente sente a dor deles e quem tem dor quer que a dor pare ontem, então o nosso senso de urgência com relação a quem tem sofrimento ele é muito grande. Isso nos aflige porque o processo é muito lento de mudança, mas ele está acontecendo e ele vai acontecer. Esse aumento da cultura vegetariana, vegana, vem dessa consciência. Para onde caminha a humanidade? Para essa trilha? Para a gente deixar de consumir carne animal? Eu acho que a gente caminha para uma coisa boa, assim. Eu vi uma pesquisa um tempo atrás que, não sei se teve alguma mudança, mas Belo Horizonte é a capital do país que tem o maior percentual de pessoas que não ingerem produtos de origem animal. Pessoas que se dizem vegetarianas ou veganas. Então, eu acho que o número sólido maior tem São Paulo, até pelo tamanho da cidade mesmo, mas o maior percentual de pessoas que não comem carne é em Belo Horizonte. E a gente sente muito orgulho disso, né? É um mercado que está crescendo,
eu acho que a partir de um momento que houver um ponto de viragem, que o número de pessoas que não consomem produtos de animais, produtos de origem animal, se tornar significativo, ele vai provocar uma virada no mercado, né, por demanda de produção para atender esse segmento da população, e isso vai trazer como consequência uma melhoria no meio ambiente. Eu não sei de cabeça, a gente sabe quantas toneladas de CO2 são emitidas na atmosfera para você produzir 1 quilo de carne. Então, a partir do momento que a gente tiver essa consciência, né, e tratar os animais como senciência, respeitar e ver que eles não são comida, que eles são companheiros de evolução no nosso planeta, eu acho que vai se refletir em toda a cadeia, né, inclusive nessa destruição global que a gente está vendo. Rosângela, sua opinião sobre isso? Eu acredito que é uma mudança sem volta, né? A gente vê cada vez mais países e cada vez mais municípios brasileiros com uma grande quantidade de pessoas também optando por outros tipos de alimentação. A gente tem, inclusive, pessoas que continuam comendo carne, mas diminuíram o consumo, isso já é importante, ou procuram uma carne que foi produzida de uma forma melhor. A gente vê as grandes empresas aí de produção animal investindo pesadamente em alternativas, né? Hoje em dia a gente tem aí o futuro dizendo da produção da carne celular, né, que vai ser uma carne, proteína animal, mas produzida em laboratório, sem sofrimento animal, sem abate. Então, eu acho que a gente tem um futuro promissor. Óbvio que tem partes no mundo, né, de grandes consumos de carne, na Ásia, enfim, mas eu creio que em 50 anos, 100 anos, a gente vai ter um cenário aí bem melhor nessa questão da exploração animal para a produção de alimentos. Isa, como é que a legislação tem caminhado para isso e que apoio que entidades como o Ministério Público... Então, Dr. Leonardo falou, né, muito bem aqui a questão dos animais de produção, né, porque muitas vezes a gente pensa em animal no nosso cão, no nosso gato, né, a gente fala assim, a gente é mais especista, né, assim, defende determinadas espécies e outras não. Então, assim, hoje a gente já tem esse questionamento com relação aos animais de produção. Então, existe, por exemplo, um movimento contra a exportação de animais vivos, né, assim, diante do sofrimento, diante dos maus tratos que esses animais passam durante todo esse trajeto, né, de atravessar o oceano. E a poluição das águas. Exatamente. A gente tem também essa evolução vindo aos pouquinhos. Então, assim, por exemplo, doutora Monique Mosca e doutora Marcela, que são promotoras de justiça e apoiadoras da Coordenadoria de Defesa dos Animais, no último congresso do Ministério Público, elas defenderam uma tese que foi aprovada referente ao consumidor, assim, o que a gente passa para o consumidor? Como que o consumidor é enganado? Quando você vê a propaganda do leite, ou, né, da carne, ou do iogurte, você não tem noção do que aquele animal passa para produzir o queijo, o leite, o iogurte, né? Como que os animais são abatidos para chegar aquela carne bonitinha, né, para você. Então, assim, eu acho que o Léo falou uma coisa muito importante aqui, que é isso, assim, o que era intocado, né, a gente começa a questionar. Essa propaganda não é uma propaganda enganosa, né? Isso não tá induzindo a gente a erro, a achar que aquela galinha, assim, que tá lá bonitinha no ovo, que tá lá pra gente comprar, né, aquela galinhazinha quase que infantil, né, assim, será que é essa galinha mesmo que produz o nosso ovo? Então, assim, não é essa galinha, né? As galinhas poedeiras, elas vivem em gaiolas micro, elas têm uma situação, assim, de condição de vida péssima, né? E elas literalmente vivem para botar ovo, assim, de forma incessante. As porquinhas, né, que ficam lá, assim, em gaiolas também mínimas, né? Como diria, salvo me engano, é Tom Reagan, se eu estiver equivocada, Rosângela, se me fala, nós não queremos gaiolas maiores, né? Nós queremos a ausência de gaiolas, né? Então, assim, eu acho que a gente evoluir para o vegetarianismo, para o veganismo, é um processo. Mas a gente pode, hoje, tornar a vida desses animais de produção melhor, né? Com o que a gente fala, né, assim, da questão bem-estarista. Então, assim, ok, né, não vamos impor uma ditadura do vegetarianismo e do veganismo, mas vamos fazer com que
durante a vida, esses animais tenham condições de bem-estar, que não é o que a gente vê hoje. É exatamente o que a gente vê hoje nos produtos orgânicos, a gente pode ter com os animais, Leonardo? Eu acredito, assim, complementando o que a doutora Annelisa falou, eu acho que a gente consome, por exemplo, carne bovina porque ela está aí para a gente consumir. E no ritmo que está a destruição ambiental, daqui a pouco não vai ser opção porque a gente não vai ter como produzir, porque não tem o como produzir mais, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente caminha, ou a gente evolui pela dor ou pelo amor. Ou a gente toma consciência agora e começa a mudar as coisas e pega a rédea ambiental e muda isso, ou a gente vai aprender pela dor porque em algum momento não vai ter mais como. Só que eu espero que quando chegar nesse momento a gente aprender pela dor, que haja um ponto de retorno que a gente possa recuperar e que a gente não esteja já caminhando por uma coisa onde o meio ambiente já vai ficar totalmente inóspito para a nossa espécie. Em um país com extensão tão grande como o nosso, exatamente, né? Aí entra de novo aquela reação do nosso produto interno bruto. A nossa carne, a carne brasileira é competitiva no mercado porque ela não computa a destruição ambiental, ela não computa o desmatamento, ela não computa a emissão de CO2, ela não computa o quanto de água foi gasto para a produção daquilo. Então, se esse valor for embutido, a gente não vai conseguir ter competitividade no mercado internacional, porque o que a gente está vendendo com a nossa carne, a gente está vendendo carne a preço de banana, mas a gente está vendendo as nossas matas, é o nosso solo, é o nosso recurso hídrico por um preço que não condiz mais com a emergência ambiental. E quem regula o mercado é o consumidor, somos nós, né? Exatamente. A gente viu um retrocesso muito grande, né, em termos de proteção ambiental, com relação à fauna, né, a questão da defesa, da liberação da caça dos animais silvestres, Isso, né? Assim, a evolução às vezes é um passo para frente e um para trás, né? Mas assim, são coisas que eu pensei que eu não vivenciaria, né? Há tantos anos nós temos a proibição da caça e de repente a gente se vê tendo que fazer, exatamente, fazer abaixo-assinado contra a liberação da caça. Né? Assim, para mim isso é um retrocesso, não é um passo não, né, Léo? São 10 para trás. É uma maratona, doutora Annelisa. Bom, eu agradeço demais a presença de vocês aqui na TV MP. Obrigada, Rosângela, pela sua participação no Além das Montanhas, né, que hoje discutiu esse assunto tão importante, políticas públicas, né, dos animais. Espero vê-los aqui mais algumas vezes. Muito obrigada. Agradecemos. E a você que está nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP. Até!